Essa semana eu e Léo tivemos o privilégio de assistir uma palestra do Han Charan, uma das maiores referências em liderança no mundo. Já estava ansiosa antes, daí quando eu saí da palestra eu pensei, eu vou gravar um vídeo sobre o que eu aprendi aqui, tentando disseminar isso para mais e mais líderes, porque me sinto contemplada. Foi um grande presente, acho que a Persona se identificou bastante e eu quero contar o que Han trouxe. Olha a intimidade, o que ele trouxe e como que essas camadas do que ele trouxe muitas vezes encontram as pessoas fechadas para perceber, porque é de uma sensibilidade tão grande. Então assim, quando ele subiu no palco com os slides feitos naquela tarde, na mão livre ali, ele disse, e me marcou muito, meu objetivo de vida é ensinar todos os dias. Ele não falou, o meu objetivo de vida é ensinar, ele disse todos os dias. E ele não falou, eu era professor de Harvard, eu presto coach para os maiores bilionários do mundo. Ele não falou nada disso. Ele falou sobre o que ele acredita. Ele falou sobre o que ele faz de melhor. Ele falou de um objetivo de vida aos 86 anos, sem prever finitude. Ele falou todos os dias. E isso foi muito marcante. As primeiras falas dele foram voltadas para talento. E ele usou um termo que no começo eu fiquei tentando entender como ele vai explicar isso mais profundamente, porque ele usou muito a palavra talento bruto. Se a gente que gravou, que fez anotações, se todo mundo que fez anotações procurar ali o que mais ele falou, talento bruto. E aí ele trouxe a seguinte fala, não vai faltar talento. Há muito talento no mundo. O talento anda, ele se move e há um número muito grande de pessoas com talento. Quando ele traz isso, não vai faltar talento no mundo, é a primeira grande lição da palestra, porque o que a gente mais ouve das lideranças é muito difícil encontrar gente pronta, lapidada, é muito difícil encontrar gente comprometida, é muito difícil encontrar gente motivada. E aí ele traz a primeira grande provocação, não vai faltar talento. Ou seja, tem um outro problema em jogo, eu não estou conseguindo ver os talentos. E aí ele pergunta, quem aqui tem smartphone? E aí todo mundo levanta a mão. E aí ele fala, então vocês devem conhecer Steve Jobs. E aí todo mundo fala, o que ele quer dizer? E aí ele falou, pois é, quando ele tinha 18 anos, o chefe dele disse, ele não é bom em nada. Aquele líder não foi capaz de enxergar nenhum talento no Steve Jobs. Então, se o líder do Steve Jobs conseguiu errar, imagina a gente, né? Imagina a gente como é que tá errando o tempo inteiro ao olhar e procurar e encontrar e lapidar os talentos. E aí ele traz uma outra informação ligada a talento, porque a gente começa como é que procura talento, como é que identifica talento, como é que desenvolve talento, e aí tudo isso vem em mente. E aí ele diz, eu presto consultoria para os bilionários do mundo. Grande parte deles não terminou o ensino médio. E aí dá aquela chocada, porque ele tá falando, não confunda talento com formação, com nota, não confunda talento com universidade. E aí dá uma bugada naquele monte de empresário, porque como assim? A gente abre uma vaga e a gente diz que quer formação nessa área ou correlatos. E a gente abre vaga para menor aprendiz e a gente não escuta ele. A gente diz, eu quero você para essa área. Ele é que tem que entregar, seja em venda, seja em CS, seja em tecnologia. Então ele começa a desconstruir ali e para muita gente a palestra vai ficando difícil, porque se você não consegue entender a base da palestra dele, que é a base de vida dele, você vai ficando perdido. E pra gente da Persona, tudo que a gente constrói é fundamentado em muito estudo, em artigos, em livros. E quando ele entrou, eu falei, quem é esse bruxo? Porque apesar da gente conhecer muitos livros do Han, quando ele entrou no palco, ele parecia um vidente. E ele não precisa citar nenhum artigo, porque ele cita os 60 anos de carreira. Ele é uma pessoa de 86 anos ativa, que aproveita o intervalo ali até o aeroporto para fazer uma reunião, para prestar um coach. Então a gente está falando de um homem funcional, ativo, que é a evidência de tudo que a gente estuda, que
é a evidência viva de tudo que a gente acredita. E aí ele traz uma seguinte pergunta, né? Toda a palestra em formato perguntas. Como valorizar um talento bruto? E aí ele dá um exemplo das crianças que eu amei, porque eu faço isso muito com as crianças. Eu fico observando os temperamentos, as tendências de personalidade, de perfil. E ele disse, os pais ficam observando. Você tem várias crianças, você começa a falar na família, essa é boa nisso, aquela é boa naquilo. E aí ele traz o exemplo dos times de futebol, né? Os olheiros começam a procurar alunos com talento bruto. Eles não procuram o melhor lançador de pênalti. Eles não procuram quem é melhor em pênalti, eles não procuram quem é melhor em ataque, em defesa. Eles procuram o talento bruto. Ei, esse cara tem alguma coisa aqui acima do normal, fora da curva. Então, nós fomos educados por muito tempo em pegar o nosso ponto fraco, o nosso ponto cego e desenvolver. Isso é um pouco mais ou menos como eu só sei que estou saudável porque um dia eu fiquei doente. Então, essa teoria de eu só sei que eu sou bom porque eu conheci meus pontos cegos e de perseguir os pontos cegos é um erro gravíssimo que por muitos anos foi ensinado. Então, a gente coloca pessoas que não têm nenhuma habilidade em determinados pontos e força ela a ser mediana. Então, o talento bruto dela está em outro lugar e a gente não está percebendo. E é uma coisa muito primitiva. A gente fala muito na Persora. A gente está tentando ensinar o que a pessoa já sabe, porque é instintivo. Ouvir, perguntar, se interessar, mostrar relevância para o outro é uma coisa que a gente nasce sabendo. A gente vai perdendo isso quando vai entrando um monte de tecnologia como fim e não como meio, né? Um monte de ferramenta como se ela fosse fazer pra gente, como se ela fosse uma vara mágica. Mas não, a vara mágica somos nós. E isso o Rancharan trouxe muito forte ali. Ele diz que ele atende um dos homens mais ricos da Ásia. Ele falou, como é que é esse trabalho? Eu vou ao encontro dele e ele fala, entra lá naquela sala e vê o que você vê. Parece uma coisa meio bruxa mesmo. E ele entra na sala e observa as pessoas e conversa. Ele usa na palestra, líder observa, verifica. Isso é muito legal. Então, é instintivo, como eu falei, é primitivo e não está sendo feito. Não está sendo feito. Por isso, nós estamos com a pessoa errada, no lugar errado, na hora errada e com a carga errada nas costas do líder e com todo mundo adoecendo. Então, ele traz o meu trabalho é observar as pessoas e falar o que eu vejo. E aí ele entra numa empresa de telefonia, esse caso me chamou muita atenção, que estava em 9º lugar no mundo. E eles estavam passando por uma crise muito grande por causa do regulatório que havia mudado e eles não conseguiam aceitar, a empresa inteira não aceitava aquela mudança. E aí ele entra e olha para um homem e fala, eu vejo alguma coisa nele, mas eu não sei bem o que é. E vocês vão entender o que ele vê, porque a gente vê isso nos times o tempo todo e a gente não para pensar do ponto de vista que Ram pensou. E ele diz que 3 meses depois ele volta para uma nova observação e aí ele fala, eu já sei o que eu vejo nesse homem. E aí esse grande empresário fala, o que você vê, Ram? Eu vejo um ponto de vista oposto. Ele pensa com o ponto de vista dos reguladores, do regulatório. E o CEO fica assustado, como assim? E aí ele fala, dê a ele o cargo de CEO. E o CEO fala, você tá louco, que maluco, como assim? E aí ele fala, dê a ele uma divisão pequena, né, sem resultado, dê a ele uma... E a gente fala tanto sobre isso, né, quando as pessoas falam, Milena, como que eu desenvolvo liderança? E a gente fala, dê autonomia de uma célula da planilha, não precisa ser da planilha inteira, não precisa ser da linha, da coluna inteira, pode ser da célula, mas verificar é dar essa oportunidade. E aí ele conta que o CEO promove ele a CEO de uma divisão que está em crise, ele coloca a empresa na direção certa e eles passam de 9º lugar para 1º no planeta em telefonia. Então é muito interessante porque a gente fica imaginando, Ram tem um dom, Ram tem um chamado, ele vê o que
ninguém vê. Na verdade, ele está conectado com a humanidade. E nós também. Eu não acredito que a gente não tenha condição de ver. Eu, lógico, não vou falar, Han fala as mesmas coisas que a Persora. A Persora fala a mesma coisa que Han, mas Han é uma evidência viva como muitas outras evidências. Aristóteles, motivação total, que é o índice Tomo, e a gente pode falar de segurança psicológica, e a gente pode falar de vários estudos da Edmondson, de Petland, a gente pode falar tudo que envolve produtividade está alinhado ao que Han falou. Por isso você começa a entender, agora eu entendi, porque esse cara é uma referência mundial em liderança, porque ele muda a lógica de produtividade. Ele fala de vários casos da Lego, da Intel, quando ele é contratado e ele bate o olho no time e ele fala, vai ser o seu melhor arquiteto. E eles passam a produzir um volume de chips ali que nunca foi pensado antes. E ele fala, quando você reconhece um talento bruto e dá para essa pessoa o trabalho que ela precisa, o problema complexo que ela precisa, o time que ela precisa, as oportunidades que ela precisa, ela passa a encontrar os próximos talentos brutos. Então é um trabalho que escala, né? Não à toa a gente fala, se a cultura tá clara, tá definida, você, CEO, vai ter um monte de CEO no seu time. Você não vai estar sozinho. Por quê? Porque aquilo é escalável. E ele fala uma coisa que foi, acho que é a melhor parte da palestra pra mim. Assim, a gente fala sempre, né? O papel do líder é treinar e motivar, e a gente fica se concentrando. O líder, ele treina e motiva. Ele traz uma informação que é muito interessante. Ele diz, se você, líder, trouxer a pessoa certa pro lugar certo, você não precisa motivar essa pessoa. Então, assim, há uma falácia de engajamento, né? Como se fosse uma chave. Você não engaja, você engaja. Ah, eu tenho um líder que engaja, eu tenho um líder que não engaja. Meu índice de engajamento é baixo. Não, a gente precisa corrigir. Não é o índice de engajamento que tá baixo. A pessoa certa não tá no lugar certo. E isso tem a ver com observação, verificação, e ele traz o cruzamento de habilidades. Eu preciso colocar pessoas juntas com habilidades distintas. Então ele diz, a velocidade do mundo, dos negócios agora, ela vem da mistura das pessoas. E a gente tá numa crise enorme de multigeração, de diversidade, de gênero, a gente poderia falar de raça, de escolaridade, a gente pode falar de tantos tipos de diversidade, mas a primeira diversidade que não foi rompida ainda é colocar duas pessoas com o pensamento oposto para trabalhar juntas, lógico que estão indo para o mesmo lugar. Então eu começo a lembrar eu e Leonardo, as pessoas falam, nossa, vocês são completamente opostos, e é por isso que a gente se fortalece, é por isso que a gente é sócio, é por isso que a gente escolheu ser co-founder e co-CEO, é por isso que a gente está nessa empreitada junto. Então, para mim, isso é mais forte do que homem e mulher, mais forte do que geração YX, é mais forte. Por quê? Porque eu tô falando de forma de pensar diferente, e a gente tende a não aceitar a forma de pensar diferente, e o líder principalmente, ele tende a não aceitar. E Han, ele fala dele mesmo muito pouco, né, dele, da história dele, e eu fiquei observando que ele não falou isso no início, como eu falei. Lá pro meado, indo pra última parte da palestra, ele falou, eu tinha 22 anos, tinha me mudado pra Austrália, tinha formado em engenharia mecânica, fui trabalhar numa empresa que eu era quase um estagiário, um júnior. E ele fala, olha a capacidade de observação. Num belo de um dia, terminando o expediente dele, no final do dia, 5, 6 horas, ele sai da empresa e avista um homem muito bem vestido, muito triste, um homem alto, e ele pensa, eu acho que ele é da alta gestão, eu acho que ele é C-level aqui, e por que será que ele tá triste? E aí ele pergunta pra ele, você está triste? Esse C-level fala, eu estou muito triste. Aí ele fala, conte-me mais, o que aconteceu? E esse C-level fala, nós estamos prestes a perder o maior cliente da empresa, é muito provável que isso aconteça amanhã, não passe de amanhã. E o Han fala, você poderia me contar um pouco mais? Então, esse é o papel do líder. É o papel do líder que fica o tempo todo buscando inputs para ele desenvolver a solução, para ele se conectar às pessoas certas do time. Han, com 22 anos, estava pedindo para aquele C-level inputs. Me dê os inputs que eu vou te dar os outputs aqui. E o que ele faz? Ele volta para o escritório com esse C-level e ele monta um plano que vai até altas horas da noite. E no dia seguinte, eles não perdem esse cliente e querem comemorar
lá e convidam o Han para um jantar e ele fala não, e aí eles começam a pensar como eu vou agradecer Han, e aí eles falam para Han, a partir de agora você vai dedicar 2 horas da sua carga horária pra gente te treinar em negócios. Aquela liderança viu o talento bruto do Han. É muito comum na América Latina alguém perguntar, você está triste? O líder falar não, porque ele não quer se mostrar vulnerável. É muito comum o estagiário perguntar qual é o desafio, você não vai entender. É muito comum isso acontecer. E com o Han isso não aconteceu. E ele disse, naquele momento a minha liderança resolveu investir em mim, no meu talento bruto. E 2 anos depois ele está em Harvard. Ele conta que a entrada dele em Harvard levou 10 dias. E aí ele virou professor, e aí a história é muito maior, como todo mundo que conhece um pouquinho da história de Han sabe, de tudo que aconteceu e ainda acontece com ele. E só voltando, né, eu falei que uma das coisas, se não há melhor que eu ouvi, foi que se você encontrar esse talento bruto e treinar, você não tem que motivar, porque esse talento instintivamente se expande e essa pessoa naturalmente, organicamente começa a abraçar mais problemas e tomar isso como dela, que é tido como senso de dono. Senso de dono é apagar a luz quando você sai. Não, senso de dono é pegar o problema pra mim, me sentir empoderado pra intervir. Senso de dono, aquilo realmente me pertencer. Eu só invisto naquilo que vale a pena. Isso é senso de dono. Eu só invisto a minha energia, o meu talento bruto naquilo que vale a pena. Como desenvolver talento? Ele traz ali o livro Pipeline da Liderança e começa a falar, ó, primeiro você vai desenvolver a pessoa para ser líder dela mesma, depois para ser líder de um time, depois para ser líder de líderes e líderes de líderes em comunidade ali, em conjunto, e depois líder do próprio negócio, líder de um negócio. E aí o livro fica a dica, mas foi muito bom ouvir ele contando que não tem receita. Você pode seguir o livro até você ter o seu próprio modelo de desenvolvimento de pessoas, de liderança. Então ele diz ali, eu presto serviço para empresas que têm 12 camadas de líderes e a gente vai escrevendo junto o que esse líder nessa camada precisa desenvolver, ou que talento que a gente tem que observar para pensar essa pessoa e dar essa oportunidade para essa pessoa. É muito legal ele não falar muito do livro, não falar, às vezes a gente vai numa palestra que vem um monte de livro e você não tem condição de fazer as conexões que aquela pessoa que estudou tanto, que viveu tantas experiências fez. Então Han não deu essa tarefa para ninguém. Ele disse, você vai fazer o seu próprio framework, o seu próprio modelo, você vai desenvolver isso. Então ele disse, lá no livro tem coisas básicas e você pode começar ali, mas você vai desenvolver isso. E aí ele entra na geração Z muito sabiamente, ele diz, eles são rápidos, né? E aí a gente já fala, nossa, eu tenho certeza que nessa hora a plateia pensou, rápidos demais, sem experiência. E a gente levanta a bandeira da geração Z porque é a nossa esperança de uma liderança diferente, né? Tem aquele estudo de Harvard que fala que 95% das pessoas falam que o líder é a pior parte, a pior experiência do trabalho delas. Então, eu vou depositar minha esperança em quem? Na nova liderança. É lógico. E aí ele faz uma comparação muito incrível, que é, nós que somos mais antigos, ele usa esse termo, a gente precisa de experiência para fazer as coisas. A geração Z não, porque ela aprende muito mais rápido que a gente. Então, a gente precisa entender o que na empresa, no time, exige experiência e o que não exige. E como o sistema, ele bloqueia esse crescimento da geração Z, porque ele quer seguir uma lei da Revolução Industrial, uma lei de hierarquia, de comando e controle, que não cabe mais agora. E aí ele já diz o resultado. Ele diz o que vai acontecer: as empresas com lideranças que não dão espaço para a geração Z vão morrer. E aí ele traz um outro entendimento. E se a sua turma da geração Z não está rápida, você está sendo um líder ruim. E isso é muito interessante, porque a geração Z não está rápida em
em vários lugares, que é onde eles não têm voz, que é onde eles não são relevantes. Aliás, a todo momento da palestra, eu uso muito a palavra a gente da Persora vai ajudar a liderança a tornar todo mundo relevante. Quem é relevante não cansa no final do dia, quem é relevante não precisa trabalhar muitas horas para entregar. Sabe aquela pessoa que sabe o parafuso que ela tem que apertar? Essa pessoa é relevante. E quando o Han falava, encontre o talento bruto, eu ficava pensando, encontre no que ela é relevante. Quando o Han falava, conecte ela, e ele usou a palavra em algo relevante em um momento ali, e ele usou a palavra temperamento, que traz essa coisa do autoconhecimento mesmo, que traz aptidões, que traz predisposições, torne as pessoas relevantes. E ele não fala, todo mundo tem que ser líder. A liderança pode ser aprendida e, lógico, não dá para eu forçar um líder, porque pode ser que ele não queira aprender isso tudo que Han falou. E aí ele diz, vai ser um contribuinte individual. E nós precisamos muito dos contribuintes individuais. Então, sem essa pressão de que para crescer a pessoa precisa ser líder, eu acho que nós estamos passando, eu vejo muitas empresas refazendo o plano de carreira com carreira Y, eu vejo muitas empresas tomando esse caminho de que não é o maior salário o do líder, são salários ali que escalam de acordo com o que a pessoa entrega, com a relevância dela, seja na liderança, seja tecnicamente, seja em qualquer área. Então acho que a gente está caminhando lentamente para isso. E aí abriram para perguntas, né? Eu já estou chegando no final aqui. 3 perguntas foram feitas. A primeira pergunta falou como que eu encontro os talentos, e você vê que deu tela azul, porque ele estava já no final da palestra, as pessoas não tinham entendido como, né? Como que eu encontro esse talento? Então eu acho que dependendo da atuação, das crenças, dos fundamentos de cada empresário, é um assunto difícil mesmo, é bem difícil. E aí ele diz o seguinte, eu vou te ensinar 3 coisas básicas. Peça pro time falar para você separadamente, uma hora você pergunta para uma pessoa, outra hora você pergunta para outra, o que aquela pessoa que você quer descobrir o talento bruto faz de melhor, o que ela ama fazer, o que ela entrega. E a gente tem isso no plano de ação da Persora, e é muito legal, porque às vezes o líder fala, nossa, vai levar um tempo para eu fazer isso, mas é o seu trabalho esse. E é importante que as pessoas saibam o que essa pessoa ama fazer, porque o líder não está presente o tempo todo. Quando o líder não está, as pessoas têm problemas, têm crises, têm tempestades, e se elas sabem o talento bruto de todo mundo, isso é uma gestão compartilhada. Todo mundo consegue se usar da melhor forma, se fazer relevante da melhor forma. E ele diz, quando você perguntar isso para várias pessoas e você encontrar um padrão repetitivo, a pessoa falou a mesma coisa que a outra, você encontrou o talento bruto. E aí ele fala, né, segundo ponto, não foque nos negativos. Se os positivos não encaixam, os negativos não importam. Essa foi uma outra grande entrega para mim da palestra dele, porque às vezes é tão difícil explicar isso, é tão difícil entender isso, né? E a gente fica ali, descreve uma vaga muito bem descrita, e a gente coloca que essa pessoa tem que ser bom de oratória, tem que liderar, e ela tem que ser boa tecnicamente, e ela tem que ser... E a gente olha e fala, essa pessoa não existe. Então já começa um encaixe frustrado. E aí ele fala, encontre o talento bruto para saber onde essa pessoa vai ser relevante. E isso força não ter uma pessoa só para fazer tudo aquilo que eu queria. Isso força o coletivo. Isso força duplas, pares na Persora. Nós somos 7 pessoas e a gente tem pelo menos uns 5 pares diferentes. Ah, mas vocês são só 7, mas a gente joga junto. Uma hora eu jogo com marketing, uma hora eu jogo com o designer UX de produto, uma hora eu jogo com TI, uma hora Leonardo joga com TI, joga com estratégia. Então a gente tem responsabilidades formando as duplas, né? Não são as pessoas que formam as duplas, são as responsabilidades. Nós precisamos de pessoas boas para fazer isso. E a gente procura no time quem são essas pessoas. E não vão ser as mesmas sempre, e nem os mesmos pares sempre. E por último, ele diz, escute, pergunte para essa pessoa, conte-me sua história. Conte-me sua história desde o ensino médio. Gente, é tão raro ouvir conte-me sua história. Quando a gente fala com VC, quando a gente fala com cliente, quando a gente fala com recrutando uma pessoa que está acabando de entrar, essa pergunta ela tem que permear tudo. Com o mentor, quando o mentor fala, conte-me a sua história, eu falo, mas será que a gente tem tempo para isso? E eu penso ao mesmo tempo, eu já confio mais nele, porque ele conhece a minha história.
história. Eu já estabeleço uma relação de confiança muito maior com ele, porque ele não vai dar um pitaco sem conhecer para onde eu tô indo, de onde eu vim. E a gente tá fazendo pouco isso, e a gente precisa fazer mais. E ele fala, conte-me, e a partir dali eu começo a ter sensibilidade, eu começo a perceber onde que essa pessoa vai ser relevante. E as últimas 2 perguntas da palestra, a próxima foi como desenvolver e reter a geração Z. E aí ele traz, né? Eles estão aprendendo de uma forma como nenhuma geração anterior aprende, então cognitivamente muito mais eficaz, muito mais rápido. E aí ele fala, eles são melhores do que os chefes. Ele usa muito a palavra chefe, ele líder, né? E o nosso sistema não tá aceitando isso. E essa empresa, como ele já tinha falado na palestra, vai morrer. Então, ele diz, dê feedbacks frequentes, que é uma coisa que tá todo mundo reclamando. A geração Z nem entregou ainda, já quer um outro feedback. Eles precisam, porque é muito rápido o processo de aprendizado deles. Então, você tem que jogar, é como se você jogasse um tempero novo, é como se você jogasse um problema complexo, uma informação. Você vai dando caminhos. Eu queria que você estudasse esse bench, eu queria que você fosse nesse evento e me trouxesse essa descoberta. Han fala que quando ele tá treinando as pessoas, ele pergunta, encontra os elementos, e eu achei isso muito legal, encontra os elementos. É como se eu desse um playbook pra essa pessoa e falasse, encontra os elementos. E a partir do momento que ele encontra, eu tenho que dar um outro. Então ele diz, só tem uma forma de você treinar e reter essas pessoas, dando velocidade pro aprendizado delas, pro desenvolvimento delas. E por último, pra fechar o resumo da palestra de Han, foi feita uma pergunta que ele não acreditou. E não foi assim, diminuindo a pergunta. A pergunta foi o seguinte, aqui no Brasil, Han, as pessoas pagam mais para talentos prontos, já descobertos. Só que a gente enfrenta um problema grave de cultura, de alinhamento de cultura, de fit cultural. Quando essa pessoa vem, depois de 10, 20 anos, numa outra empresa, a gente encontra esse desafio. E aí ele fala, é isso mesmo? Ele fala pro tradutor, é isso mesmo que eu tô pensando? E ele repete a pergunta pela segunda vez. Porque Han não entende isso. Acredito que Oriente e Ocidente, isso seja muito diferente realmente. A gente tem culturas muito diferentes e a gente quer comprar uma mão de obra pronta, muito boa. E ele falou, na Ásia, Singapura, Índia, isso não acontece. É muito comum a gente ter sucessor, a gente desenvolver as pessoas continuamente. Faz parte do processo. E isso é muito interessante, porque às vezes é vital para uma empresa trazer uma pessoa pronta, formada em alguma expertise. Mas ele traz a seguinte resposta, tem que estar muito claro o que essa pessoa vem fazer. Tem que estar muito claro por que é essa pessoa. Tem que estar muito claro que essa pessoa precisa absorver a cultura nos primeiros 120 dias. Então essa pessoa tem que receber um desafio quando ela chega e ela precisa trabalhar bem com a cultura da empresa, com o time. E se nesses primeiros 120 dias essa pessoa falar que tá tudo errado, você me deu um time muito júnior, a gente ouve muito isso, essa empresa não tinha processo, isso mostra que essa pessoa não absorveu a cultura. E isso é de uma riqueza, assim, enorme, porque às vezes a gente traz alguém de fora e empodera essa pessoa, e é muito comum isso. Eu tô precisando de você que teve experiência nessa grande multinacional pra gente crescer um pouco mais. E quando essa pessoa chega, ela tá com poder, mas ela não consegue decidir nada, porque também existe um freio. E quando ela não consegue decidir, a frustração é multiplicada. O time tá frustrado, a alta gestão que contratou tá frustrada, e essa liderança que veio de fora também tá frustrada. Então, assim, ele que deu tela azul nessa pergunta, ele que ficou ali pensativo, como é isso? É isso mesmo? E a gente fala, é isso mesmo, né? O que tá faltando? Então, assim, eu termino esse resumo da palestra do Han, primeiro agradecendo a Federação da Indústria do Espírito Santo, a Findes, porque isso foi um diamante, assim, eu ganhei um presente nesse dia do evento, e acho que todas as pessoas que pagaram para estar ali pensaram, não tem dinheiro no mundo que justifique o que eu ganhei. Não é compatível, não é uma coisa mensurável do ponto de vista financeiro. Então eu fiz questão de fazer um resumo pro meu time, primeiro pro meu time todo, e agora eu tô compartilhando
com vocês, então agradeço a federação, em especial o IEL, que é a bandeira da Findes, que promove esse evento. Que presente, assim, o ano passado já foi muito bom, esse ano eu acho que foi pra gente a melhor experiência. Quero agradecer também todas as pessoas que viabilizaram a vinda do Ram, porque não foi fácil assim, manda uma mensagem e o Ram vem. Ele tinha outros compromissos em Washington, inclusive, e Ram escolheu vir pra cá, porque quem fez essa ponte, né, Otto, fica o meu agradecimento, ele fez com muita sensibilidade e Ram percebeu isso. Ele disse: Ram, lá no Espírito Santo, interior do Brasil, tem um povo que segue os seus livros, que está tentando entender você, que acredita em você, no seu fundamento, na sua evidência. E eles não têm um segundo nome para esse fórum, eles querem o Ram. Isso foi muito bonito, porque uma pessoa sair da Índia aos 86 anos, vir aqui no Espírito Santo, entregar essas evidências de uma carreira. Teve uma hora que ele perguntou quem aqui na plateia tem menos de 45 anos e levantou a mão muita gente. E ele disse: que lindo, vocês têm pelo menos 30 anos de trabalho para entregar. E ele termina falando: vocês estão prontos para liderar o mundo? E ele fala: vamos fazer isso. Então foi um presente. Então eu termino com essa mensagem de gratidão, porque é assim que eu me sinto, é assim que eu acredito que todos que estavam ali se sintam.